E se o Corinthians não tivesse sido roubado por Carlos Amarília na Libertadores 2013? Que o Corinthians sofreu um dos maiores roubos da história do futebol? Isso você já sabe. Mas e se não tivesse sido prejudicado? O Timão conquistaria o bicampeonato continental? É o que você verá no primeiro episódio de Teorias Alvinegras. Fala Alvinegros, beleza? Estamos começando um novo quadro aqui no canal. O nome é Teorias Alvinegras. Esse quadro é focado fazendo suposições de como seria tal campeonato se o Corinthians tivesse passado daquela fase, como seriam as fases seguintes, ou até mesmo um título, uma final de campeonato, o que aconteceria depois se o Corinthians tivesse sido campeão. Por exemplo, aquele pênalti do Fagner contra o Flamengo, e se ele não tivesse batido no travessão, ou algumas outras eliminações que tivemos, como teria sido se o Corinthians tivesse passado. Então, esse quadro é focado nisso, beleza? E é isso aí. Então hoje falaremos da polêmica Libertadores 2013, onde o Corinthians foi eliminado injustamente por erros de arbitragem, fazendo com que o time de Tite, Cássio e Emerson Sheik não conquistasse o bicampeonato continental. Lembrando que esse vídeo não é de maneira nenhuma para menosprezar a conquista do Atlético Mineiro, que foi feita de forma épica, revertendo vários resultados no decorrer do torneio. Então, vamos ao início. O Corinthians, atual campeão da Libertadores 2012, se classificou como cabeça de chave, junto com outros brasileiros. O Fluminense, o campeão brasileiro de 2012, o Palmeiras, campeão da Copa do Brasil de 2012, o São Paulo, que conquistou a Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro e o Grêmio por ficarem no G4. Com isso, o Corinthians caiu no grupo 5, com Tijuana do México, San José da Bolívia e o Milionários da Colômbia. O Coringão estreou fora de casa contra o San José em um jogo pegado. O Timão abriu o placar com Paulo Guerreiro. O time boliviano empatou o jogo. E no melhor lance de inacreditável futebol clube, Emerson Sheik perde esse gol incrível. Agora tem a chance do gol, cruzamento feito, olha o gol do Emerson! Não! Mas o pior não foi o gol perdido, empatar fora de casa ou jogar bem ou mal. Foi o incidente que aconteceu nas arquibancadas, onde um sinalizador proveniente da torcida do Corinthians acertou em cheio o garoto Kevin Spada, causando a sua morte e transformando isso como uma das páginas mais tristes da nossa história. Na Bolívia, no jogo do time local, o San José, contra o Corinthians. Por causa desse incidente, diversos torcedores corintianos ficaram detidos na Bolívia por 100 dias e só foram liberados posteriormente após um torcedor corintiano em São Paulo ter confessado que atirou o sinalizador. O fato é que depois disso, a imagem do Corinthians ficou bem manchada diante da Conmebol e dos países sul-americanos, fazendo com que, no futuro, fôssemos eliminados por um juiz encomendado justamente para esse jogo, o grande Carlos Amarília. Mas voltando aos fatos, a Conmebol resolveu punir o Corinthians no jogo seguinte, a jogar com portões fechados, porque a situação naquele momento ainda não tinha sido 100% esclarecida. Portanto, no jogo seguinte, no Pacaembu contra o Milionários, o Corinthians ganhou por 2-0 com gols de Paulo Guerreiro e Alexandre Pato, com a presença de 4 torcedores. Isso mesmo, por mais que o jogo fosse sem público, 4 ilustres torcedores corintianos entraram com uma liminar na justiça e estiveram presentes naquela noite no Pacaembu, vendo a primeira vitória alvinegra em busca da glória eterna. Na partida seguinte, o time teve seu primeiro revés após conquistar a competição de forma invicta em 2012. O time acabou sendo derrotado por 1-0 para o Tijuana, encerrando com isso uma invencibilidade que já durava 16 jogos. Mas nada que abalasse esse time, porque tinha a partida de retorno do grupo contra o mesmo Tijuana no Pacaembu, onde o Coringão meteu o sonoro 3-0.
Quem anotou os gols foram Alexandre Pato, após jogada sensacional de Renato Augusto, Paolo Guerreiro, sempre ele, anotando golaços, e Paulinho de cabeça para fechar a goleada. Na quinta rodada, fomos até Colômbia e ganhamos do Milionários por 1-0, com gol de Zidanilo, grande Zidanilo, encaminhando a classificação matemática para as oitavas. Mas carimbamos de vez mesmo contra o San José, no Pacaembu, jogo em que estávamos presentes, onde o Corinthians foi brutal e ganhou por 3-0 com gols de Romarinho de cabeça, Paolo Guerreiro, sempre ele, e Edenilson. Com isso, o Corinthians estava classificado para as oitavas de final. Anteriormente, não existia sorteio de oitavas de final como hoje. O regulamento dizia que o melhor clube enfrentaria o pior. Por exemplo, essa foi a classificação final da fase de grupos. O Atlético Mineiro, que foi o primeiro colocado na classificação, enfrentaria o 16º, que foi justamente o São Paulo. O Santa Fé enfrentaria o Grêmio, o Olímpia, o Tigre, e quis o destino que o Corinthians enfrentasse o Boca Juniors novamente, para ter a revanche da última edição, onde o Corinthians conquistou a sua primeira Libertadores, só que dessa vez, por intervenção externa, não acabou de forma feliz. Lembra quando dissemos anteriormente que o Corinthians ficou manchado aos olhos da Conmebol? Então, eles não queriam que o time no qual os torcedores tivessem feito aquele incidente na Bolívia ganhassem a competição novamente. E o Corinthians estava muito forte, pois além de manter o elenco campeão do ano anterior, tiveram chegadas impactantes, como por exemplo Renato Augusto, que veio a se tornar um ídolo no futuro, Alexandre Pato, que sabemos que não acabou bem, e Gil, que também veio a se tornar um ídolo. Juntos conquistaram o Campeonato Brasileiro de 2015 e também o Campeonato Paulista de 2013. Com isso, seríamos fortes candidatos, junto com o Atlético Mineiro, pela conquista do bicampeonato continental. Pensando nisso, foi encomendado que quem apitasse esse jogo fosse o árbitro mais odiado pelos corintianos, Carlos Amarília. Mas antes de chegarmos ao segundo e polêmico jogo, vamos relembrar como foi o Corinthians na Bombonera. O Corinthians jogou muito bem, criou chances, teve volume de jogo, mas acabou vacilando e tomando esse gol de Bland. Se ganhou só uma na Bombonera, a torcida é impressionante. Olha a posição à frente. Porém, após o gol sofrido, Paolo Guerreiro acertou a trave. Romarinho fez o goleiro Orion trabalhar e a desvantagem mínima poderia ser retirada facilmente no jogo de volta no Pacaembu. E isso se fosse resolvido na bola. Eis que chegamos no dia 15 de maio de 2013. Muita expectativa e festa da torcida como sempre teve. Era tudo para ser uma noite mágica. O Corinthians entrou em campo com Cássio, Alessandro, Gil, Paulo André e Fábio Santos, Ralf, Paulinho, Danilo e Romarinho, Emerson Sheik e Paolo Guerreiro. Embalado, o Coringão foi para cima e já temos o primeiro lance polêmico. Bola cruzada na área, Emerson domina e o lateral direito do Boca, Marim, literalmente dá um tapa na bola dentro da área. Pênalti claro, até o comentarista Arnaldo César Coelho ficou indignado com a não marcação. Mas o Emerson não tinha motivo para reclamar, não? Pênalti claro, essa imagem, o jogador deu um tapa na bola, tirou a bola da frente do Emerson. Uma vergonha! Até porque estamos falando de futebol e não de vôlei. Porém, o árbitro, além de não sinalizar o pênalti, ainda amarela Emerson Sheik por reclamação. Primeiro grande erro. Emerson faz grande jogada e deixa Romarinho na cara do gol. Ele chuta prensado com o Orion, a bola volta nele com um gol vazio. 1-0 Corinthians. Porém, o Bandeira anula, alegando impedimento no lance. Mas podemos ver claramente que ele está atrás dos penúltimos defensores do Boca. Segundo erro grave. Se ele marcou certo é que é a questão. Errou o Bandeirinha. Só nessa brincadeira já era para estar 2-0, resultado que já classificaria o Corinthians para as quartas de finais. Mas na sequência, num chute muito feliz de Riquelme e, em minha opinião, falha do nosso gigante Cássio, o Boca abriu o placar e deixava o agregado em 2-0.
Mas nada estava perdido. Tínhamos um grande time. E por ter o gol fora, precisaríamos de 3 gols. E o primeiro veio logo no começo do segundo tempo, com Paulinho. O Emerson, em cima dele o Clemente Rodrigues, o Edenilson já chegou, o Emerson cruzou, cabeçada do Paulinho! Agora a reação começa, certo? Errado. O Corinthians até consegue, numa bela jogada, num excelente cruzamento, a cabeçada do Gil acertar o travessão. Paulinho completa para o gol, fazendo um gol legal que é imediatamente anulado pelo árbitro. Terceiro erro grave. Uma piada de árbitro, uma piada de Comebol, uma piada de arbitragem. Do Corinthians e uma amarelinha confirma. Errou novamente contra o Corinthians a arbitragem. Gol legal, mal anulado. Fora que nesse dia também, o nosso centroavante Pato não estava lá muito calibrado. Domina Gil, tocou dentro da área, Guerreiro na chance do gol, Pato! Pato se enrosca com a bola, nem ele, nem o Guerreiro, nenhum dos dois botou pra dentro! Uma chance impressionante. No final do jogo, Sheik entra na área e é claramente empurrado, nada marcado. Quarto erro no mesmo jogo. Para quem não acreditava ou estava achando que era teoria de conspiração, isso está longe de ser amadorismo. Estava na cara que é má fé da Comembol e do trio de arbitragem encomendado para nos prejudicar. Esse braço direito, dá um empurrão, é pênalti. Se ele quisesse dar, podia ter dado pênalti. Bom, galera, poderíamos ficar horas e horas tentando que o final seria o mesmo. Apesar do Corinthians ter martelado o jogo inteiro, o Boca sairia classificado de qualquer forma, pois não dá para 11 jogadores enfrentarem 14, pois o Boca estava com o árbitro e os bandeirinhas ajudando. Mas ainda assim a Fiel entendeu que o time não teve culpa e a festa é de arrepiar. Confusão, o que é ótimo, e a reação da torcida do Corinthians merece ser vista e ouvida. Reconhecendo o esforço, o trabalho que tem sido feito nos últimos anos. Dias depois, foi vazado um áudio onde teve a comprovação do roubo escandaloso contra a gente. Segue a reportagem. Na conversa, em 2013, eles tratam sobre a escalação de Amarília para o jogo e dão a entender que ele ajudou o clube argentino. Loco, mierda, jugó el refuerzo más grande que tuvo Boca en el último año es Amarilla. Bueno, así fue, lo puso y bueno, salió bien. A pergunta que eu faço agora é, com aquele esquadrão, com aquele timaço, jogando aquele futebol envolvente, massacrante, daria pro Corinthians ter conquistado a Libertadores 2013? Sobre a pergunta feita anteriormente, não podemos afirmar com certeza algo que não aconteceu, mas com a emoção de nós torcedores podemos fazer uma suposição dos fatos, né? O Boca Juniors enfrentou o Newell's Old Boys nas quartas de final, time que nós enfrentaríamos se estivéssemos passado de fase. O Boca foi superior em ambos os jogos, dominando na La Bombonera, com chances de vencer a partida de ida, e carimbando a trave no jogo de volta, mas com 2 empates em 0-0, o jogo foi decidido nas penalidades, onde o Newell's levou a melhor por 10-9, isso mesmo, 10-9, com direito a Riquelme perdendo o primeiro pênalti, e o último penal decisivo perdido por Martínez, ex-Corinthians, lembra dele? E com o Newell's convertendo o último, acabou indo para as semifinais. A pergunta que eu te faço é, se o próprio Boca foi dominante no jogo, imagine como seria o Corinthians contra o Newell's, sendo que a gente amassou o Boca em ambos os jogos? Então, claro que não seria super fácil, mas eu aposto que dava para o Corinthians passar no tempo normal. E aí chegamos no momento que vocês estavam esperando. Corinthians eliminando o Newell's Old Boys. Nas quartas, enfrentaria o Atlético Mineiro nas semifinais. Atlético de Ronaldinho Gaúcho, Jô, Tardelli e do goleiro Vitor. Em 2013, Corinthians e Atlético Mineiro se enfrentaram 2 vezes pelo Brasileirão, sendo a vitória do Galo por 1-0 no Pacaembu e um empate em Minas. Porém, no Brasileirão de 2013, ambos os times não estavam focados, fazendo com que o Atlético terminasse em 8º e o Corinthians em 10º.
Podemos usar como parâmetro para esses confrontos é o ano de 2014, onde os times se enfrentaram nas quartas da Copa do Brasil com a classificação do Galo, e no Brasileirão 2015, quando disputamos o título que acabaria vindo para o Alvinegro do Parque São Jorge. Em 2014, Corinthians e Galo mediram forças nas quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo em Itaquera, o Timão venceu o jogo por 2-0 com gols de Guerreiro de cabeça e Luciano no fim do jogo, levando uma excelente vantagem para o jogo da volta. No Mineirão lotado, o Corinthians começou o jogo melhor e abriu o placar com Paolo Guerreiro. Então, o jogo da volta, o Corinthians estava abrindo um agregado de 3-0. Isso mesmo, praticamente classificado, certo? Errado. Com uma virada impressionante na base da vontade, da raça e na base do eu acredito, o Galo deu uma remontada histórica com 2 gols de Guilherme. Vem de trás Guilherme, pé esquerdo, desvio para a área, olha a sobra de bola do Guilherme! 1 gol de Luan. Guilherme tocou lá para dentro, Luan! Gol! E Ed Carlos de forma emocionante, fechando o placar. Fora o escanteio marcado, Zé viu o toque de cabeça pro gol! Com isso, o Atlético Mineiro, na fase seguinte, na semifinal, daria uma remontada no Flamengo, nas semifinais, também fazendo 4-1 no jogo da volta no Mineirão, e chegaria ao seu primeiro título de Copa do Brasil em cima do arquirrival Cruzeiro. É o momento da entrega da taça. Aí o troféu de campeão nas mãos do Leonardo Silva. O Atlético... Falando de 2015, chegou a vez do Coringão ter sua famosa vingança. Corinthians e Atlético Mineiro disputaram o Brasileirão de forma acirrada. No primeiro turno, as equipes se enfrentaram no confronto direto na 14ª rodada. O Galo liderava o campeonato com 29 pontos e o Corinthians estava em terceiro com 26. Em Itaquera, com gol de Malcom, o Corinthians levou a melhor e empatou em pontos com o Atlético. Durante o campeonato, os times continuavam na disputa de quem levantaria a taça. O Corinthians foi evoluindo com Tite, apresentando um excelente futebol no estilo tic-tac e pulou para a liderança isolada com uma margem boa de pontos. Porém, o confronto que decidiria tudo ficaria para a 33ª rodada em BH. No Horto, o Atlético Mineiro era muito forte, tinha o famoso slogan, caiu no Horto, tá morto. O Corinthians, antes daquele jogo, estava com 70 pontos na liderança da competição e o Atlético vice com 62 pontos. Em caso de vitória, a diferença cairia para 5 pontos, o que acabaria colocando fogo no campeonato. Mas no fim das contas, vimos um show de bola corintiano, que eu lembro até hoje. O Coringão derrotou o Galo por 3-0, fora o show de bola, os ameaços, com um gol de Malcom de cabeça. De ponta direita saiu o cruzamento, vai sobrar com o Jadson, tentou levantar o toque de cabeça! Um belo gol de Wagner Love. Já já você fala, porque o Jadson vai chegando pro Wagner Love, limpou o Wagner Love, vai bater o Wagner Love! Gol! E um golaço de Luca, de voleio, que eu lembro até hoje, basicamente colocando as mãos na taça, garantindo a vingança, encerrando qualquer possibilidade de perda da competição. Bem da viva, e vem o Corinthians, com Wagner Love, com o Renato Augusto, com o Wagner Love, com o Renato Augusto, uma ótima jogada de ataque, saiu o cruzamento, vai sair mais um, que golaço! Gol! Deixa pro Ralf, ele é o capitão, aí Ralf, faz a festa, Ralf! Então, supondo que o Corinthians eliminasse o Atlético Mineiro, pois seria um jogaço e havia tanta possibilidade de classificação como de eliminação, pegaria na final um gigante paraguaio, o Olímpia, tricampeão da Libertadores da América em 1979, 1990 e 2002 no Pacaembu, em cima do nosso querido São Caetano na final. Em seu grupo, o Olímpia passou com 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Eliminou nas oitavas o Tigre da Argentina, nas quartas o Fluminense e nas semis o Independiente Santa Fé da Colômbia.
seria também uma final digna e linda, assim como foi a final original entre Atlético e Olímpia. Abre o olho, partiu, Giménez bateu pra fora! Bateu na trave! O Atlético é campeão da Libertadores 2013! Clube Atlético Mineiro! O galo forte vingador! Foi firme, foi forte, foi pra cima! Mas eu também acredito que o Corinthians teria grandes chances de ser bicampeão e a maior chance passaria pelo confronto direto contra o Galo. Assim como em 2012, o jogo mais difícil foi contra o Vasco da Gama no Pacaembu, onde teve aquele milagre do Cássio na frente ao Diego Souza. Mas a verdade é que nunca saberemos o que poderia acontecer, como seria diferente, se seria igual 2012, onde levantamos o troféu, ou se pipocaríamos igual 2015 naquela eliminação patética para o Guarani do Paraguai. Perder ou ganhar faz parte do jogo, mas o que mais incomoda, o que mais dói, foi a maneira como tudo aconteceu. Por isso, como nós somos loucos do bando e eternamente apaixonados, o que nos resta é torcer, apoiar e abraçar o time em todas as ocasiões, nos momentos difíceis e nos momentos de alegria, para que nós possamos conquistar o bicampeonato continental. Então foi isso, galera. Esse é o novo quadro do canal, o primeiro vídeo do Teorias Alvinegras. Esse vídeo deu muito trabalho para fazer, então espero que deixem o like aqui, ative o sininho das notificações e também deem sugestões de próximos vídeos do Teoria Alvinegras 2. Qual suposição você gostaria de ver aqui no canal? Algum título que o Corinthians perdeu? Ou às vezes alguma eliminação precoce? Qualquer coisa que vocês quiserem ver, a gente vai fazer aqui no Teorias Alvinegras. Espero que vocês gostem do conteúdo, do trabalho. Foi feito com muito carinho e sem desrespeitar nenhum rival. Para quem ficou até agora, nosso muito obrigado. Lembrando que esse é um canal de torcedor, de pai e filho, que ama o Corinthians. E os rivais também são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado, até a próxima. Vai, Corinthians!